Olá pessoal, vocês estão no canal de Lolita Garcês, sejam todos bem-vindos, espero que vocês se inscrevam no nosso canal, que nos ajude a crescer, que vocês também ativem o sininho para estar recebendo as novas notificações. Hoje a história que estou trazendo é de Sharon Tate, conhecida como Sharon Mary Tate Polanski. Nasceu no dia 24 de janeiro de 1946 e faleceu em Los Angeles no dia 9 de agosto de 1969, mais conhecida como Sharon Tate. Foi uma atriz e modelo norte-americana. É muito interessante a história delas, eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, não repara aí no meu inglês não, que é péssimo, tá? Que eu não sei falar inglês não, tá bom? Então vamos lá? Sharon foi a primeira de 3 filhas a nascer da união entre o coronel Paul Tate, um oficial do exército dos Estados Unidos, e Doris Wendolin. Aos 6 meses ganhou seu primeiro concurso de beleza, sendo coroada a Miss Teen Pop de Dallas, sua cidade natal. Mas seus pais não tinham ambições artísticas para sua filha. Seu pai, como militar, era promovido e transferido de cidade em cidade. Aos 16 anos, Sharon já havia morado em 6 cidades e se queixava de não conseguir fazer amizades. Sua família a descrevia como tímida e com falta de autoconfiança. Quando se tornou adulta, ela comentou que as pessoas confundiam sua timidez com indiferença até que a conhecessem melhor. À medida que Sharon crescia, sua beleza começava a chamar a atenção e ela começou a trabalhar como modelo e participou de vários concursos de beleza, sendo eleita Miss Richmond do estado de Washington aos 16 anos. Não pôde participar do concurso estadual porque o pai logo a seguir foi transferido para a Itália, levando toda a família. Ao chegar em Verona, ela descobriu que tinha se tornado uma celebridade local, com uma foto sua de maiô publicada na capa de Star One Stripes, o jornal das Forças Armadas. Ela começou a fazer amigos na escola americana de Vicenza e com eles participou como figurante de um filme sendo feito no local. Com Paul Newman, notada por um dos atores do filme, Richard Beymer, os dois começaram a namorar e Beymer a incentivou a entrar para a carreira artística. Em 1960, quando Barrabás estava sendo filmado perto de Verona, ela conseguiu outro trabalho como figurante. Um dos atores do filme, Jack Palance, ficou impressionado com sua beleza e atitude, apesar de sua participação ser muito pequena para que se pudesse julgar o talento. Ele arranjou um teste para ela numa produtora de Roma, mas a oportunidade não foi adiante. Quando Barrabás estreou, ela retornou aos Estados Unidos sozinha, dizendo à família que queria completar os estudos no próprio país, mas em vez disso foi atrás de oportunidades no cinema. Após alguns meses, a mãe Doris teve um distúrbio nervoso e Tate foi convencida a voltar para a Itália. Quando a família voltou aos Estados Unidos, Sharon resolveu perseguir o seu sonho de ser estrela de cinema. Em Hollywood, ela procurou Hal Jeffrey, o agente da Beymer, que disse que ela era tão linda e jovem que eu não sabia direito o que fazer com ela. Praticamente assim que voltou para casa, ela começou a trabalhar constantemente em comerciais de TV e revistas de moda, com os melhores fotógrafos do mercado, como Bert Stern e Philip Haussmann.
Jeffsky apresentou Tate a um dos mais importantes produtores de Hollywood, Martin Hasselhoff, que ficou chocado com a beleza dela, decidiu contratá-la e fazer dela uma estrela. Como Sharon era menor de 21 anos, seus pais foram chamados para discutir um contrato e, atendendo aos desejos da filha, Paul e Doris concordaram que Sharon conseguisse seu caminho no show business. Em 64, ela viria a conhecer e a namorar Jay Sebring, que começava a se estabelecer como cabeleireiro das celebridades em Hollywood, e, apaixonando-se por ela, pediu-a em casamento, o que Sharon recusou. Era sua intenção deixar a vida artística quando se casasse, mas ela ainda tinha muito pela frente antes de deixar a carreira que mal se iniciava. Sebring, com o passar dos anos e de seu posterior casamento com Polanski, acabou tornando-se seu grande amigo e os dois morreriam juntos 5 anos depois. No fim de 1967, Sharon Tate e Polanski retornaram a Londres, onde passaram a aparecer frequentemente artigos de jornais e revista, onde Tate era descrita como moderna e não convencional. Eles se casaram em Chelsea em 20 de janeiro de 1968, debaixo de enorme publicidade. Polanski estava vestido com o que foi descrito como uma elegância eduardiana, e Sharon usou um mini vestido branco. E o casal foi morar na nova casa de Polanski no bairro de Belgravia. O fotógrafo Peter Evans, amigo do casal, os descreveu como casal imperfeito. Eles eram os Douglas Fairbanks e Mary Pickford dos nossos tempos legais, nômades, talentosos e chocantemente bonitos. Apesar de Sharon querer um casamento tradicional, o marido continuou a ter um comportamento algo promíscuo e ironizava as atitudes dela com sua infidelidade. Polanski fazia questão sempre de lembrá-la que ela havia prometido que não tentaria mudá-lo. Tate aceitou as condições dele, mas confidenciava às amigas que tinha a esperança que ele mudasse. Nós temos um grande acordo. Ele mente para mim e eu finjo que acredito. Polanski a pressionava para desfazer o acordo com Mark Hasselhoff e Sharon passou a ter uma vida mais caseira e dar menos importância à carreira. Roman Polanski dizia que queria ser casado com uma hippie e não com uma dona de casa. O casal retornou a Los Angeles naquele ano e rapidamente passou a fazer parte de um grupo social que incluía algumas pessoas jovens mais sucedidas da indústria do cinema, como Steve McQueen, Warren Beatty, Mia Farrow, Jacqueline Bisset, Leslie Caron, Jane Fonda, os músicos John Morrison e tantos outros. No verão de 68, Sharon começou seu novo filme e por aí veio vários outros filmes. Mas Sharon Tate engravidou no fim de 68, no dia 15 de fevereiro de 69, ela e Polanski mudaram-se para uma mansão em Bel Air, em 1050 Cielo Drive. A mansão de propriedade de Rudy Altobelli tinha sido ocupada antes por seus amigos Terry Melcher e Candice Bergen. O casal Polanski a tinha visitado várias vezes e Sharon ficou excitada quando soube que ela tinha ficado vaga, referindo-se a ela como a casa dos sonhos. Em sua nova moradia, o casal começou a ser um anfitrião popular de um grande grupo de amigos, apesar de alguns deles
continuarem preocupados com certos estranhos que apareciam nas festas da casa. Encorajada por ter críticas boas com relação a seu talento para a comédia, Sharon aceitou fazer um novo filme nesta linha na Itália. Era uma oportunidade que viu de trabalhar com um de seus ídolos, Welles. Em 69, ela embarcou para a Europa com Polanski, ela para as filmagens na Itália e ele para Londres para fazer a pré-produção e dirigir The Day of Doping. Com a morte de Tate, Polanski deixou o projeto em agosto e o filme só foi realizado em 73, dirigido por Mark Nichols. No dia 8 de agosto, Sharon estava há 15 dias de ter seu bebê. Ela almoçou em casa com duas amigas e contou a elas sobre seu desapontamento por Roma não estar ainda ali, tendo adiado por alguns dias seu retorno de Londres. De tarde ele telefonou, assim como suas irmãs Debra e Patty, pedindo para passar a noite com ela na casa, o que ela negou. De noite ela foi com alguns amigos jantar no restaurante El Coyote e retornaram a casa cerca de 10h30, 22h30. Com ela estavam Jay Sebring, Abigail Folger e um outro amigo. Na casa também estavam o caseiro William Garretson, que morava numa construção menos afastada da casa principal, e seu amigo, o estudante de 18 anos Steve Parente. Nos primeiros minutos da madrugada do dia 9, a mando de Charles Manson, um grupo de seus seguidores, todos eles jovens, entre 20 e 23 anos, formado por Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Kowinski e Linda Kasabian, invadiram a casa de Cielo Drive e massacrou seus moradores. Parente foi morto a tiros quando saía de casa e deu de frente com o grupo que entrava. E Tate, Sebring, Folger e o outro assassinados a tiros e facadas na sala da residência nos Jardins. Sharon Tate foi assassinada com 16 facadas, sendo várias delas na barriga. O crime foi classificado como assassinato brutal. No dia seguinte, o mesmo grupo acrescido de Steve Grogan e Leslie Van Houten cometeria outro bárbaro assassinato nos mesmos moldes em outro local da cidade, matando o casal Leno e Rosemary LaBianca. Depois de semanas de investigação, os membros da família Mason foram todos localizados, presos, processados e condenados à morte em 1971. Após um dos julgamentos mais cobertos pela mídia na história criminal dos Estados Unidos. Durante os meses que se seguiram, sem a descoberta dos culpados e mesmo depois da identificação deles, todo o condado de Los Angeles entrou em pânico e paranoia pela revelação de que os assassinatos da família tinham sido aleatórios. Pessoas famosas e ricas acreditavam que poderiam ser as próximas e abandonavam a cidade. Outros contratavam guardas-costas e instalavam sofisticados sistemas de alarmes em suas casas. O ator Christopher Jones, astro de A Filha de Ryan, devastado com a morte brutal de Tate, teve um bloqueio psicológico e abandonou a carreira de ator durante as filmagens, precisando ser dublado na versão final do filme pelo diretor David Lean. O escritor e jornalista investigativo Dominic Dunne deu um testemunho da dimensão do pavor que se instalou por Los Angeles nas semanas e meses seguintes. Ele disse: a onda de choque provocada pelos crimes Tate LaBianca deu uma convulsão social na cidade como nunca havia visto.
As pessoas estavam convencidas de que os ricos e famosos da comunidade estavam em perigo. Crianças foram mandadas para fora da Califórnia, cercas eletrificadas foram instaladas e guardas pessoais foram contratados. Steve McQueen compareceu armado ao enterro de Jay Sedgwick. Sharon Tate foi enterrada no dia 13 de agosto de 1969 no Holding Cross Cemetery em Culver City, com o filho natimorto Paul Richard Polanski, assim batizado postumamente pelos pais de Roman e Sharon, em seus braços. Anos depois, sua mãe Doris e sua irmã mais nova, Kathy, seriam enterradas também no mesmo local, dividindo a mesma lápide. Charles Manson, o mentor intelectual da chacina, Tex Watson, Patricia Highsmith, Susan Atkins e Lewis Van Hulen, todos condenados à morte, tiveram suas penas comutadas para prisão perpétua, quando as leis da Califórnia foram mudadas em 1972, considerando a pena de morte inconstitucional. Linda Kasabian, que participou dos ataques, mas não matou ninguém, recebeu imunidade e atuou como testemunha de acusação contra os ex-companheiros durante o julgamento, sendo, como testemunha ocular, a principal peça para a condenação de todos, a pena máxima pelo promotor Vicente Bugliosi. Em 1974, Bugliosi escreveu o livro Helter Skelter, contando em detalhes todo o caso Tate LaBianca, um best-seller nos Estados Unidos com mais de 7 milhões de exemplares vendidos. A execução de Susan Atkins, que morreu na prisão em 2009, e de Charles Manson, que morreu em 2017 no hospital. Todos os outros assassinos continuam a cumprir suas penas em prisões da Califórnia, tendo negados, através dos anos, todos seus pedidos de liberdade condicional. É isso aí, pessoal. Essa é a história de Sharon Tate, que morreu aos 26 anos de idade. Deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!